da minha avó. Em que ano você nasceu? Eu nasci dia 22 de maio de 1944. Qual o dia do seu aniversário? 22 de maio. Qual a sua idade? 68 anos. Qual o nome do seu país e como eles eram? País? Meus Meus pais. Meu pai é José Joaquim Macota, acho que é isso. E da minha mãe, Umbelina Cândida de Souza. Você tem quantos irmãos e como eles eram? Meus irmãos são uns 4. Tem 3 mulheres e um homem. Quem era a sua melhor amiga na infância? Minha melhor amiga da infância se chamava, não sei se ainda vive, Deusa. Deusa e Maria José. Como era a sua brincadeira preferida? Gostava muito de brincar, de fazer comidinha. Vizinha, matar pintinho da gata do vizinho, cozinhar. Essa era a minha brincadeira, né? Matava boneca, botava na caixinha, né? Na caixinha de sapato, levava para o cemitério, para enterrar. Aí daí a 3 dias eu ia lá, ficava, eu trazia de volta, porque eu morava perto do cemitério. Eu morava no interior. Você tinha algum animal de estimação? Qual era o nome dele? Tinha cachorro na minha casa. A minha mãe tinha cachorro, tinha galinha, tinha tudo, né? Mas tinha cachorro. Não lembro o nome. Com quantos anos você aprendeu a falar lá e qual foi sua primeira palavra? Olha, eu era muito doente quando criança, pequena, né? Assim minha mãe dizia, né? Eu demorei muito para falar. E andar também, eu era muito doente. Agora, quem vai fazer o segundo grupo de perguntas? Com quantos anos você começou a estudar? Com 7 anos. Quantos tempo você era na escola? Como era na escola? Lá no interior a escola se chamava grupo, né? Era um grupo bem grande, né? Eu andava quase 2 horas para chegar nesse grupo para estudar. Era muito difícil, porque era na roça. Eu andava dentro de uma mata, uns 20 minutos dentro dela para sair do outro lado, com cobra, bicho, coisas horríveis, para chegar nesse colégio. Muito sacrifício. Tá? Qual foi a professora que mais marcou a sua vida? E como ela era? Dona Cândida, era o nome da minha primeira professora, Dona Cândida. Ela era uma senhora assim como eu, fortinha, né? Simpática, agradável, boa. E eu fazia um traço na sala de aula, tá? O que você mais gostava de estudar? Eu não gostava muito de estudar, não. Mas estudava. O bairro que você morava quando era pequeno, como ele era? Era assim, no Pato Monte. Você já foi em algum lugar, assim, uma cidadezinha pequenininha? Esse era o lugar que eu morava, pequenininho, um coreto no meio da praça. Daí, quando eu saí da roça, a minha mãe saiu da roça, e eu vim para dentro, morava no interior, numa cidadezinha pequena. Descreva ou conte como era a sua casa. A casa da minha mãe era pequena, não tinha luz, era luz de lamparina. Vocês conhecem lamparina? Sim. E bota aquela atrás de dentro, e sai de pavio assim. Era assim. Não tinha rádio, não tinha geladeira, não tinha água gelada. Tá? Era talha. Vocês conhecem talha? É aquele negócio de barro. Aí enche aquilo de água. Né? Não, ela tinha um cantinho, tapava. Eu lembro que minha mãe tapava com prato. Tá? Você era uma criança levada e revoltada. Como você era? Eu era muito danada. Tem alguma curiosidade que você gostaria de me contar a respeito de sua infância, durante a produção? Olha, eu vou falar uma coisa na minha infância que eu aprontei. Eu lembro. Eu tinha 6, 7 anos. Eu era muito católica. Tá? Estava na igreja, participava de todos os trabalhos que tinha na igreja católica. Então, lá no interior, mês de maio é mês de Maria. No interior. Então a gente se veste de anjo, as meninas, né? Vestia de anjo, para coroação, porque trabalho todo
Aí ela falou assim, olha, vamos todo mundo para a igreja. A igreja estava encostada à porta. A igreja é enorme nesse lugar, é grande, não é pequenininha, estava enorme. Eu vou para o assado também, vamos ensaiar. Vamos ensaiar, vamos para o assado. Aí subimos todo mundo direitinho, teve o anjo da guarda e eu fui para o assado. Ensaiar, né? Aí quando terminou, todo mundo desceu. Na igreja não tem aquele altar? Bota santo daqui, santo de lá e santo de cá. Então, quando terminou, todo mundo desceu. Então, na minha vez, quando eu fui descer, a minha saia agarrou na cabeça da santa. Então, eu caí lá de cima e vim rolando com aquele coisa abaixo, com a santa. Então, eu quebrei a santa toda que tinha nesse altar. Então, dentro da igreja, tinha um eco muito grande, né? Porque é muito grande, não tem ideia? E era cimento grosso ainda, não tinha piso ainda. Então, meu preparo foi muito grande. Quando eu caí, eu desmaiei. Saí desmaiando. Então, as colegas que fizeram me arrastaram e botaram lá atrás da igreja. E botaram, deixaram lá e deram um pé. Aí eu fiquei lá, desmaiada. É uma coisa que eu nunca esqueci, né? E esses santos quebraram tudo. Aí foram lá para a igreja, o pessoal lá da praça, foram para a igreja, chegaram, senhora Emilina, que fez isso, que eu ia mandar lá com as meninas, com fulano, deu o nome das outros lá. Aí o padre, esse lugar só tinha missa uma vez no mês, porque o padre vinha de outro lugar para celebrar a missa. Então o padre dessa cidade foi lá para ver a arte que eu fiz, tá? Então foram na minha casa, então disse que eu tinha que pagar aquele santo. Como que eu ia pagar santo? Eu não tinha condições financeiras, minha mãe não podia. Aí então o padre falou comigo que eu tinha que ir à escola na rua, de 4 horas para pagar o santo. Eu falei, é ruim eu tirar a escola para pagar santo. Mas não. Então eu saí da igreja. E o padre me deu uma foto dele assim, não se esqueça. Com todas as artes que eu fiz na igreja, com todos os santos que eu quebrei, com a foto dele, do padre, né? E eu guardei essa foto que eu guardado aqui na casa da minha mãe até pouco tempo. Aí a casa da minha mãe foi assaltada e os ladrões levaram toda a mala de fotos. Então essa foto foi junto, né? Com o ladrão. Essa é a minha história que eu guardo muito, que eu nunca esqueci. Né? Inclusive eu fui passear lá uma época, então eu fiz questão de ir lá na igreja para ver os santos. Os santos estavam tudo coladinho. Eles colaram todo ele. Ficou perfeito. Né? E nunca mais voltei lá. Quando criança, você queria ser como vocês? Olha, eu não tinha projeto assim para crescer, era minha namoradeira. Entendeu? Namorada comigo mesmo. Né? Então, não lembro de projeto para crescer assim. Então agora as perguntas vão ser a respeito da adolescência. Número 3.
Ah, eu gostava muito da música de Ângela Maria, Nelson Gonçalves. Naquela época era assim música, eu gostava muito. Qual era o seu ídolo preferido nesta época? E por quê? Era Ângela Maria. Como você era na escola, na sua adolescência? Eu era levada, como eu já disse, quando eu fazia bagunça na sala de aula, a diretora me tirava da sala de aula e botava de castigo dentro do depósito de merenda. Tá? Lá era assim, botava no depósito de merenda. Eu era tão danada que quando ela ia lá me tirar lá de dentro, eu estava banhada de leite, eu comia o leite do saco tudo. Qual era a sua comida favorita? Eu gosto muito de ló com mim. Giló com Número 5. Também ainda da adolescência. Quando eu aprendi a cozinhar, com tempo assim, foi quando eu cozinhar, que eu falei com vocês desde pequena, eu já gostava de cozinhar, né? Eu sempre gostei de cozinhar. Minha irmã gostava de dar aula. Eu não, eu gostava de cozinhar. Ela tinha a cozinha dela, eu tinha a minha. Né? Eu sempre gostei de cozinhar. Qual era o seu programa de TV favorito? TV? Ruim, não tinha. Não existia televisão naquela época. Nem rádio. Rádio era de sei lá, de TV. De filha, sei lá, de TV, nem lembro. Não tinha rádio. Como foi o seu aniversário de junho? Eu não tive aniversário de menina, foi normal, passou e pronto. Qual era o seu melhor amigo na adolescência? O nome dela é Deusa. Deusa, é isso mesmo, Deusa. Você tinha amizade nessa fase? Amizades? Tinha, meus colegas. Inimizades. Ah, inimizade? Não. Você respeitava seus pais? Como era a sua relação com eles? Era boa. Eu sempre respeitei minha mãe, só era levada, né? Mas eu sempre respeitei minha mãe e meu pai. E eu perdi meu pai muito cedo, porque meu pai deixou minha mãe e casou com outra. Tá? Eu tinha 8 anos nessa época, quando meu pai deixou minha mãe, casou com outra mulher. Bem mais nova do que eu. Agora as perguntas vão ser a respeito da fase adulta. Como foi seu casamento? Meu casamento? Qual deles? Casei 3 vezes. Mas meu primeiro casamento eu casei em casa. Escrivão foi em casa, vestido de noivo, direitinho. Mas meu casamento foi em casa. Eu não casei na igreja por causa dessa arte que eu fiz na igreja. Eu não quis casar na igreja. Mas o meu segundo casamento, eu já casei aqui